O assunto que eu tenho para falar hoje é um assunto bem pertinente, que ele está muito alinhado nos dias de hoje, né? Eu acordei com a seguinte frase hoje, pela manhã da madrugada: nem tudo que nós fazemos certos, ou de maneira certa, correta, é o que agrada a Deus. Desse jeito, o Espírito Santo me falou: tem muitas pessoas que fazem o que é correto, mas não tem a minha aprovação. E aí a gente fala, então como é que a gente resolve isso? Restaurando o altar. E nós vamos falar sobre a restauração do altar nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 17. Êxodo, capítulo 33, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que nesta noite teu Espírito Santo nos conduza, e que o teu nome seja glorificado, Pai, que esta palavra entre no coração deles, e aquilo como foi testificado no meu espírito, possa testificar na vida deles também. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, assim eu te peço, e que o teu nome seja glorificado nesta noite. Como nós já cantamos, tu és soberano sobre todas as coisas. Então, Senhor, te agradecemos porque já sabemos que o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Amém? Restauração do altar. Quando a gente fala em restaurar, nós estamos falando de reaproveitar alguma coisa que já está feita. Eu restauro um carro, eu restauro uma casa, eu restauro um altar. Quando a gente fala em restaurar um altar, eu estou falando que está sendo respeitado o que já foi feito até agora. Quando eu falo em restaurar o altar, ou qualquer item, seja o que for, no caso agora é altar, nós estamos respeitando o projeto que foi desenhado, para a finalidade de que foi feito. Então Deus, Ele nunca vai, baseado nessa frase que eu citei, Deus nunca vai desrespeitar o teu projeto, até mesmo porque tudo é dele. Deus jamais vai desfazer algo que Ele já começou a fazer. Eu só conheço uma coisa que Deus quebra e faz de novo: vaso. Agora, altar não se destrói, ou seja, em alguns casos sim. Mas o altar nesse caso, nesta noite, o que Deus está falando? Eu estou falando em restauração. Quando Deus está falando em restauração, Deus está falando: você precisa voltar ao primeiro amor, de um altar que eu construí um dia na sua vida. Você precisa resgatar os princípios e os valores que eu coloquei dentro de você. Assim como nós temos um DNA e uma única digital, Deus tem uma obra específica para cada um de nós. Eu não posso medir
a régua na vida, eu não posso pôr uma régua na vida de alguém, a mesma régua que eu dou para Maria, eu tenho que dar régua para o José. Não. Para cada caso é específico. Você pega os evangelhos, os 4 evangelhos, todos estavam praticamente na mesma época. Sim, não eram os discípulos? Sim. Por que cada um escreveu de uma maneira certa? Parece que se repete, mas cada um tinha um sentimento, uma fala, um posicionamento diferente. Porque era algo específico para cada um. Então, por isso que nós muitas vezes, se a gente não tiver esse filtro espiritual, nós começamos a medir régua de todos os tipos externos para a nossa vida. Porque o fulano de tal é assim, aí eu tenho que ser assim também. Que o fulano de tal... Não, a Bíblia fala que nós devemos buscar com zelo e entendimento o propósito dele para a nossa vida. Então, quando a gente fala em restauração, altar é lugar de glória. E onde há glória, guarda isso que eu vou falar. Altar é lugar de glória. E onde há glória, a minha, a tua, a nossa vida, ela é exposta. Como é isso? Quando Deus nos levanta, quando Deus quer nos levantar como seu altar, tudo o que está em nós, seja bom ou ruim dentro de nós, será exposto. Por isso que a gente vê muitas pessoas dizendo: ai meu Deus, como é difícil, eu estou passando um processo, porque na hora que o processo terminar, que Deus te levantar, o que vai ser exposto não vai ser a vergonha, vai ser a glória. E tem muitas pessoas que voltam muitas vezes para o fim da fila. Por quê? Porque não aguenta o processo. Por que tem muitos lugares que Deus até abriu a porta, e de vez de ter glória, tem um homem como centro de tudo? Por quê? Porque na hora que Deus exigiu, no mínimo, que descesse a presença, não, ele preferiu se manter no pedestal. E aí o que acontece? A exposição vem. Porque Deus, Ele não precisa do meu, do teu dinheiro. Deus não precisa do meu, do teu nome. Deus não precisa da nossa família. Entenda isso, calma que eu vou chegar lá, você vai entender. Não, tudo que nós fazemos é para glorificar o nome dEle. Então, como é que eu vejo a glória de Deus na minha família? Quando eu trago a glória de Deus para dentro da minha casa, suportando todos os processos. Por que é tão difícil? Por que a gente escuta assim, como é difícil servir a Deus? Não é porque é difícil, é porque você não tem o hábito de se envolver com Deus. Quem que está casado há mais de 20 anos aí? Casamento é difícil? Só que, vamos pegar o caso da Cleide, presbítera Cleide e o Robinho. Se eu sentar hoje e falar assim, o Robinho é assim, o Robinho é assado, a Cleide é assim, a Cleide é assado, pelo que eu conheço, eles só vão me olhar assim, tá bom, bispo. Mas não é a verdade do que eu estou falando. Porque eles sabem quem são eles na intimidade. Aí o que acontece? Você não deixa Deus te levantar, você não deixa Deus trabalhar, você não deixa Deus te levar a uma colisão de renúncia, você não deixa Deus fazer as coisas que precisam serem feitas, e você fica embargado, amarrado, travado. Por quê? Porque o teu nível, vamos dizer, você entendeu, o nível da glória você limitou. O nível da restauração você determinou, você passou um risco dizendo, até aqui, porque se passar daqui em diante, vai precisar tocar no assunto que eu não quero falar. Vai falar em comprometimentos que vai ficar ruim para mim, porque vão saber da minha verdade. Escuta, é melhor Deus te tratar naquilo que te compromete agora, para que amanhã, diante do tribunal, eu falo assim, qual é o seu nome? Seu nome não está escrito no livro da vida.
Por que tem muita igreja? Não, se falar muito de cruz, se falar muito da espada, se falar muito, vai esvaziar a igreja. Se falar muito, não, ô bispo, não, já falaram isso para mim, não, faça como eu fiz hoje, minha igreja assim, minha igreja assado, e não sei o que lá, e tal. Falou, até o primeiro vento. Aí veio um ventinho, e a casa ruiu, porque edificou sobre a areia. Por que você hoje, você fala assim, eu não sei, porque hoje eu suporto tanta coisa que eu tenho suportado, que se fosse antes, já tinha todo mundo morrer no Brás. Eu não sei porque que tanta coisa eu engulo, como eu tenho engolido, de gente que não tem nada a ver com a minha vida, com a minha história, que não sei o que lá. Se fosse antes, já tinha mandado ir para o Brás. Sabe por quê? Porque a palavra te forjou. Sabe por quê? Porque o pouco que você gastou na presença de Deus, Ele te deu longanimidade e temperança. E o altar, Deus está dizendo, o altar quer ser e precisa ser levantado, e você deve guardar isso. Quanto mais a glória vier, mais exposto você será. Ou você será exposto para um acerto e um corretivo, ou você será exposto dizendo, lá vai aquele a quem Deus deseja honrar. Guarde isso. Deus quer levantar uma igreja de altar sadio. Uma igreja sadia do corpo que vai tomar o remédio para a parte doente do corpo. Uma igreja que não depõe contra um irmão, mas se expõe, que defende e toma remédio pela parte doente do corpo. Ou seja, estamos juntos. Falou do meu irmão, eu vou tomar as dores. Hoje a gente vê algo bem diferente, que não vale nem a pena comentar. Mas a igreja sadia é a igreja que vê alguém e que fala assim, não, está errado, nós vamos entrar na tua guerra. Então eu estou vendo, por isso que eu chamei os oficiais para uma conversa, porque Deus desceu hoje com uma direção e que vai beneficiar todos os nossos oficiais. O que é isso? É lutar pelo corpo. Eu não quero nada, a porção do sacerdote é Deus que dá, está tudo certo. Está tudo bem, está tudo tranquilo, ainda que a figueira não floresça, que não aconteça nada. Eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu sei que amanhã Deus já cuidou de tudo na minha vida. Então eu deito e durmo. Então você precisa entender, o altar, primeiro, para restaurar, você precisa entender que a glória vai te expor. Segundo, para você ter uma restauração de altar, você não pode se acostumar com a presença de Deus. Não se acostume, a presença de Deus deve sempre nos causar assombro. Como é isso? Em outras palavras, nós estamos no culto aqui, estamos cantando, não sei o quê. De repente vem uma presença e essa presença te toca, você não se aguenta, cai de cara no chão e fala em línguas e não aguenta, tamanho é o poder. Agora, esses são os que não se acostumam com a glória. Quem é que acostuma com a glória? Deus está na casa, Deus está visitando, Deus está falando. Ele está lá assim, horário de Brasília, 18h30. Está acostumado, não se acostume com a glória de Deus, porque você pode ter a síndrome de usar. A arca ficou 20 anos dentro de um arraial e todo mundo nem aí. E aí vamos levar a arca para tal lugar e vem usar e toca na arca. Quem não está
habituado com o altar restaurado, quando toca na santidade, morre. Por quê? O seu score espiritual vai dar negativo. Por isso que tem muita gente que fala assim: eu vou orar, não aguenta a luta, cai no meio do caminho, fica todo arrebentado. Por quê? Porque está entrando num mundo espiritual, onde o seu altar não está restaurado, não tem lenha, não tem sacrifício, não tem fogo. Então vem, aleluia, vem a história, e aí que acontece? Não acontece, a pessoa fica parada. E eu declaro sobre a tua vida hoje: o altar da sua vida será restaurada. Quem crê nisso, em nome de Jesus Cristo? Uma igreja restaurada, ou seja, um povo de altar restaurado, deixa, aleluias, de ser patético e se torna profético. Uma igreja, vou repetir, de altar restaurado, deixa de ser patética e se torna profética. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos, fui pregar, e eu fiquei assustado, porque o culto começou às 8 da manhã e terminou 4:30 da tarde. E de repente, na hora da adoração, o pastor lá liberou a palavra, e veio uma unção, e todo mundo começou a orar pelos outros. E eu vi gente, estava lá sentado numa cadeira de roda por causa de uma perna que estava ruim, foi curada, a perna desatrofiou, a pessoa saiu andando, o surdo começou a ouvir, a pessoa que estava em depressão começou a saltar de alegria. E por quê? Porque a igreja, quando ela está com o seu altar ativado, a igreja, quando está com a sua conexão vertical com o céu, ela deixa de ser patética e se torna profética. E aí se torna uma mão contrária. Em vez de: bispo, olha, eu pedi oração. Não, bispo, eu estou ligando para dizer, essa noite eu levantei, comecei a orar, e eu falei: não aceito isso, eu não aceito aquilo, em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha conta, sai de onde você estiver. E eu comecei a orar, e hoje às 10 horas da manhã, tinha uma causa na justiça, aleluia, foi liberada há mais de 20 anos, veio todo o valor retroativo, e Deus me deu vitória em nome de Jesus Cristo. Cada pessoa é uma igreja, cada pessoa é um altar restaurado. Como assim, bicho? Cada pessoa é uma igreja. A Bíblia fala que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então hoje, quebre os altares da tua vida que Deus não construiu. É um conselho que eu estou te dando. Porque Romanos 14:17 fala assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Vira para o teu irmão e fala assim: o alimento que Deus vai te dar será justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? O que o diabo mais gosta é de ver você na luta, que aparentemente Deus não está respondendo, e você sai da casa para o trabalho com a cara toda enremelada de quem comeu não gostou. A cena mais maravilhosa que o inferno gosta. Porque é engraçado que quando você era da balada, você virava de sexta para domingo, chegava no banheiro, as mulheres passavam um pó na cara, davam uma penteada, levavam até uma muda de roupa dentro da bolsa, né, deixavam na casa da amiga, mas segunda de manhã estava batendo cartão. Aí Deus falou: nós vamos fazer uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Você está com a cara de malamanhado, cabelo de um jeito assim, a cara toda revoltada, e não sei o que, ninguém pode chegar perto de você, que você parece que vira um Pokémon, e você fica todo revoltado, e não sei o que, e brabo igual Ultraman, e Tasmania, e não sei o que, estou de jejum, sai da minha frente, eu não estou... Não, domínio próprio, é templo do Espírito Santo. Então a religiosidade, ela coloca um arquétipo, aleluia, irmão. Quanto mais Deus está me quebrando, eu tenho que me alegrar mais. Quanto mais eu estou descendo na presença de Deus, mais eu estou quebrantado e santificado. Quando eu estou mais me santificando, mais amor eu vou ter, mais misericórdia eu vou ter. Porque se eu me santifico, o fruto do Espírito está dentro de mim, sim ou não? Então o altar é lugar de início de ciclos novos e fim de outros. Gideão, quando destrói um altar que trazia vergonha e derrota no reino de Deus que seu pai servia, houve uma grande revolta.
Porque Deus estava ali levantando um altar que traria um novo tempo para a vida dele, da sua casa e da sua nação. E eu profetizo na tua vida hoje: aquilo que se não consegue destruir, Deus vai se encarregar de destruir. E aquilo que está desalinhado, Deus vai começar a alinhar na tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Então, quando eu entendo que o altar ele é quebrado, quando eu destruo o altar que Deus manda, a primeira coisa que acontece, as barreiras são rompidas. Gênesis 31, 21 e 22. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se e passou o Eufrates, e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Uma coisa é Deus te dar uma direção e você fazer. Outra coisa, a direção que Deus te dá, você faz com uma autoridade que Deus te deu. Vou repetir de novo o que eu falei no início. Fazer as coisas muitas vezes corretamente não significa que Deus que a gente está agradando a Deus. Quer uma prova bíblica? Caim e Abel. Ambos não fizeram o que era corretamente? Sim ou não? Sim. Um trouxe do produto da terra, outro trouxe do produto da agropecuária. Um era pastor de ovelhas, o outro era o quê? Lavrador. Mas a um Deus atentou e a outro não. A um Deus recebe e a outro não. Humanamente falando, quem que fez o certo e errado? Os dois fizeram o certo. Mas o que fez Deus aceitar é o que foi gerado aqui dentro. Então muitas das vezes eu não sei, eu batia cartão o tempo todo. Eu fui um bom funcionário, eu fiz o que tinha que fazer, mas não sei o que aconteceu no corte. Eu fui o primeiro. Por quê? Porque existem coisas, irmãos, guarda o que eu vou te falar. O que vai definir a nossa vitória não é a obra das nossas mãos, muitas vezes. É o que nós produzimos dentro de nós. Fazer com alegria. Se é esposa, seja uma esposa com alegria. Se é marido, seja um marido com alegria. Você trabalha, seja um funcionário com alegria. O Cleito do teclado, ele falou assim, pode pedir tudo para mim, se falar um dia para mim, para escolher ou isso ou a música, não tem opção, é música, é a vida dele, é o que está nele, é o que sai de dentro para fora. E nós precisamos entender isso. Jacó fugiu de Labão. O que adiantou ter fugido? Lá na frente o encontrou. E Deus, na hora que ele sai para arrebentar com Jacó, aí Deus entrou na história. Não vai falar nem bem nem mal. E ele vai lá e coloca uma pedra como divisão, ou seja, como resolução, dizendo, daqui para frente você não passa, nem daqui para frente eu também passo. Então, existem coisas que não adianta você sair correndo para fazer. Você tem que esperar Deus liberar algo para você começar a realizar. Então hoje, aleluia, quebre e rompa com as barreiras. Quando você destrói o altar, as barreiras serão quebradas também na sua vida em nome de Jesus. Quando o altar é quebrado, quando você quebra o altar que Deus não construiu, você também vence as resistências espirituais. E lá no mesmo capítulo, no versículo agora 24, diz que de noite, como eu falei aqui, veio Deus a Labão arameu em sonhos e disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Aleluia, fala, levante a sua mão e diga assim, quando eu estou debaixo de uma autoridade, fala. Quando eu estou debaixo de uma direção, quando eu estou dentro de um plano, fala. Quando eu estou no centro de um propósito, Deus se encarrega até daqueles que armam para falar contra a minha casa, contra a minha vida e contra o meu futuro. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Aleluia, aprenda a destruir o que Deus manda, porque Deus vai, aleluia, se encarregar daquilo que Ele já determinou para a sua vida em nome de Jesus. Terceiro, quando você quebra o altar, o que acontece? Acaba o fim dos temores internos.
Eu vejo muitas pessoas que Deus já deu, mas tem medo de realizar. Mas eu vejo muitas pessoas que Deus ainda não deu, e que na primeira oportunidade entra e mete as caras. A pergunta para você é: se hoje você recebesse tal coisa que você pede, você teria a maturidade para suportar o processo de quem está recebendo e vivendo o patamar que você deseja? Hoje, se nós chegasse aqui 200 pessoas a mais dentro da nossa igreja, nós não teríamos suporte logístico para amparar essas pessoas. Por isso que Deus está construindo um a um. Por isso que Deus está arrancando os matos. Por isso que Deus está aplanando o terreno. Por isso que Deus já mandou fazer, cavar as valas. Já tem os ferros, a pedra, o cimento. O concreto já foi batido. Já foi enchido as sapatas. O fundamento está sendo feito. E na hora que vier, o peso a gente vai suportar. Porque nós estamos sendo forjados no fogo. Por quê? Porque para nós não termos nenhum temor interno, para que não venha nenhum, como diz lá, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, Gênesis 32:11, porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então o que esse texto está falando? Um temor interno de um altar que não foi 100% restaurado, ou quebrado, derribado, e que teme de uma pendência de amanhã alguém vir e apontar o dedo e tomar o lugar do acusador, dizer: não, você não pode isso, não pode aquilo. Só que, como eu já disse aqui, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, Lutero, quando estava lá escrevendo, meu pai sempre contava isso, e dizia, o diabo se apresentou: você não pode escrever tais coisas como essa. Por quê? Porque eu tenho uma lista de acusação aqui. Qual é a acusação? Você é isso, você é aquilo, não sei o que. Tem mais? Tem isso, acabou. Você esqueceu de escrever a única coisa. O que? O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Olha, se você não crê no poder do sangue na tua vida, você não anda pelo caminho de uma restauração de altar. Se você não estabelece a autoridade do altar na tua vida, você não entende que o fogo pode também cair na sua vida. Então hoje Deus está falando, aleluia, não tem Esaú, não tem Labão, não tem o diabo, não tem inferno que possa impedir alguém que tem um altar restaurado. Aleluia. Não, o diabo não pode, o inferno não pode. Alguém que quebrou o que Deus mandou quebrar. O diabo não suporta quem destrói o que Deus mandou destruir. Então eu declaro sobre a tua vida hoje: as barreiras caem, aleluia, as resistências caem e os temores e terminam em nome de Jesus. Quando eu quebro o altar, em quarto lugar, eu quebro todas as minhas dependências. Gênesis 31:41, olha o que diz. "20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento, ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite." O que esse texto está falando? A primeira, Deus vai e fala com Labão: você não vai falar nem bem nem mal, porque dele eu cuido. Aí ele vai dar resposta: eu nunca mais ficaria dependente de você. Porque se não fosse o Deus dos meus pais, eu estaria preso nas tuas mãos até agora. Eu quero declarar sobre a tua vida: todo Labão Deus vai tirar da sua casa hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? Todo Labão Deus vai tirar da tua vida hoje. Deus vai tirar, Deus vai tirar.
Eu estou falando, aleluias, Deus vai tirar dependência emocional, dependência financeira, dependência de opinião, dependência seja do que for. O Espírito de Deus está dizendo, eu vou fazer algo muito grande na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Então se liberte da religiosidade. Que você observa essas histórias, você vê que havia algo que prendia. E eu quero declarar sobre a tua vida, quando Deus nos deu esse ano, a virada da palavra, dizendo que esse ano seria o ano de Marcos, o ano profético de Marcos. O centro desse texto, dessa história, o que mais me intriga, é que quando Jesus foi até aquele rapaz e falou, Efatá, ele poderia dizer ao rapaz, rapaz, assim eu te digo, ouça e fale agora perfeitamente. Não, ele falou, Efatá, abre-te. E quando Jesus fala, ele fala, o comentário bíblico do Jim Swaggart fala, que quando Jesus liberou a palavra, o território foi configurado com a palavra do Cristo que foi liberado. E aquele rapaz começou a ouvir e falar perfeitamente. Então eu declaro sobre a tua vida, seu território de vergonha, o seu território de humilhação, seja qual for o seu território negativo, hoje o Espírito de Deus está dizendo, quebra o que eu estou mandando, destrua o que eu estou falando, e eu vou restaurar algo poderoso na tua vida. E eu digo, aleluia, Deus vai mudar a tua geografia, Deus vai mudar os teus contato, Deus vai mudar as tuas conexões, Deus vai mudar tudo, porque quem está na geografia, no território que Deus estabelece com a sua palavra, aleluias, 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 vai viver o que diz Provérbios 23:18, se me fala a memória, porque haverás bom futuro para a sua vida. Eu declaro esta palavra de Deus sobre a tua vida, haverá bom futuro de Deus sobre a tua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus, aleluia, aplauda ao Senhor, aleluias. Oh, glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Restaure o seu altar. Destrua o que te faz mal. Curva a sua cabeça. Deus quer nos levantar como uma igreja de uma fé inteligente, uma fé racional. O que é a fé racional? Eu recebo a palavra me garante que eu faço isso se eu fizer isso. E se eu fizer isso, vai acontecer. Deus quer dar uma igreja, Deus quer dar à sua igreja um tempo novo. Deus quer dar à igreja o impossível, mas para o impossível acontecer, você precisa fazer o que é possível. Faça o que é possível e o impossível virá. Pai, eu quero te agradecer e te louvar, porque essa palavra, o Senhor tem testificado no meu espírito, no meu coração, que nós devemos destruir altares das nossas vidas diariamente, que a carne, a deformação, as mágoas, até as opiniões que se dizem construtivas, que querem se tornar destrutivas, tudo isso, Senhor, são coisas que acabam criando altares que ocupam o teu lugar. Arranca de nós, Senhor. Arranca de nós os altares que o Senhor não se agrada. Arranca de nós, Senhor, o altar que nós corretamente fazemos, mas que também o Senhor não se agrada. Coloca dentro de nós, Senhor, a motivação correta, o sentimento correto para que tudo que fizermos, seremos bem-sucedidos, e aonde colocarmos a planta do nosso pé, a palma das nossas mãos, nós seremos bem-sucedidos.
Que essa igreja seja uma igreja de altar restaurado. Que cada pessoa seja um altar de glória. E como nós falamos, que quando a glória de Deus vem, nós somos expostos. Que a nossa exposição seja a exposição da glória da segunda casa. Que a nossa exposição seja: lá vai um povo, uma igreja, um homem, uma mulher, uma família, que verdadeiramente serve ao Deus Altíssimo. Pai, o Senhor não quer nada além daquilo que nós façamos, o possível, que é submeter-se à sua palavra, obedecer à sua palavra, sermos submissos à sua palavra, para o Senhor nos dar autoridade sobre a face da terra. Que nós sejamos uma igreja assim, que sejamos uma igreja consciente de que o altar, o único altar que está e precisa estar levantado, é o altar de Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aonde tem fogo, a serpente é lançada fora. Aonde tem fogo, a escória é queimada. Aonde há fogo, a prata e o ouro são purificados. Aonde há fogo, há presença, há calor, há aquecimento. Então, Senhor, não deixa o fogo apagar. Não deixa a tua glória se ausentar de nós. Foi como Moisés disse: não esconde de ti a tua glória. Não afaste de nós a tua glória. Que a tua presença vá conosco. Que a tua presença nos acompanhe. Que nós sejamos reconhecidos como povo sem atavios, sem máscaras, sem enfeites, mas uma igreja que seja de uma veste santa, purificada pelo altar do fogo consumidor, que queima toda a palha e toda a impureza. Dai-nos graça. É isso que nós pedimos: graça, temor, temor pela tua palavra, temor pela tua presença. Senhor, que nós sejamos, Pai, que possamos reverenciar a tua presença. Que toda religiosidade, toda apatia, todo mecanismo maligno que traz e faz de nós muitas vezes pessoas de aparência, espiritualmente falando, seja quebrado hoje. Que todos possam olhar para cada um de nós e ver o brilho e a glória do sol da justiça. Guarda, Senhor, cada coração. Tira, Senhor, os altares das casas, o altar da briga, o altar da religiosidade, o altar maligno. Aonde há religiosidade, há malignidades que operam, Senhor, arranca e faça uma obra nos lares, para que o teu nome seja glorificado. Eu consagro a ti, Senhor, esse dia, que a semana seja abençoada para os teus servos, e a ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Louvado seja a Deus. Amém. Nós vamos ofertar a casa do Senhor. Irmãos, eu preciso que vocês nos ajudem. Nós temos alguns compromissos. Quais são eles? Nós temos ainda a luz e o contador. Eu espero que vocês nos ajudem. Na parede tem um QR Code, na tela tem o número do CNPJ, que é o nosso Pix. E você seja uma pessoa tocada por Deus. Se você não tem, ore para que Deus te dê e nos dê mais, para que amanhã nós sejamos bênção, canal para muitas pessoas também. Amém? Pegue esse envelope que está na sua cadeira, mesmo que você não tenha o que dar. Pegue o envelope da mesma maneira. E você tem alegria de desejar, não somente para você, sim para Deus. Cada semente que um dia você coloca, você está habilitando novas pessoas chegarem nesta casa. Cada semente que você consagra, você está garantindo que as janelas dos céus não se fecharão jamais sobre a tua vida, porque Ele fala para nós provarmos Ele. Senhor, eu consagro a oferta na tua casa. Eu declaro a tua bênção, a tua unção e o teu milagre. Cubra-os com teu sangue,
proteja os bens materiais, as riquezas espirituais. Que nunca falte o pequeno e o grande na casa, na despensa, na geladeira. Que eles tenham o melhor alimento para comer, a melhor bebida para beber. Que eles tenham o melhor calçado, a melhor vestimenta. Que eles possam ver o teu favor, a tua bênção sobre eles. Que uma casa, ó Deus, que tem um altar restaurado, é uma casa que pratica a semente. É uma casa que pratica os princípios espirituais. E quem pratica princípios, Deus gera a honra sobre a vida deles. Nós consagramos o dízimo e a oferta, o voto de quem for fazer, os propósitos de quem está fazendo ou fará. Que o teu nome seja glorificado, assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. Pode consagrar sua oferta ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e colocar a sua oferta. Amém. Irmãos, quem veio no arraial que nós fizemos aqui? Quem comeu aquela carne louca de pernil lá? Quem lembra? Quem comeu? Então hoje tem também. Só para ter a referência. Que é muito boa. Glórias a Deus. Amém? Hoje tem cantina, tem carne louca. Por favor, separa o meu lá, tá? Senão eu vou ficar assim. Porque é muito bom. Vamos ficar de pé? Agora é 7h20. 7h35, 19h35, a nossa reunião, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz. Que você tenha uma semana abençoada de liberações, de respostas, de contratos, de vendas, de tudo aquilo que você tem clamado, pedido ao Senhor. Eu entro em concordância, eu declaro a vitória de Deus sobre a tua vida. Vai em paz, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Tchau, vai em paz. Valeu.